Olá, gente, muito boa tarde, excelente quinta-feira para todo mundo. Nós vamos falar hoje, gente, o tema hoje será Melquisedeque. Tem muita gente que tem dúvida, quem é Melquisedeque? A Bíblia fala de Melquisedeque, os evangélicos, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você já ouviu falar de Melquisedeque? O mundo esotérico fala de Melquisedeque, você sabia disso? Existem livros gnósticos que falam sobre Melquisedeque. Melquisedeque, gente, ele está descrito aí na Bíblia, no livro de Gênesis, está vendo? Ele começa no livro de Gênesis, ele abençoa Abraão. Tudo está aí no início, quando ele abençoa Abraão. Quem era Melquisedeque, pessoal? Melquisedeque era rei de Salém. Salém, né, o que nós falamos que era Jerusalém. Ele era o rei que ele não tinha pai, não tinha mãe. Ninguém sabia quem era o pai e mãe. E ele era rei e sacerdote nessa cidade de Jerusalém. E ele abençoou Abraão, né, logo no início. Então tem uma história que só é contada nos livros apócrifos, no apócrifo de Maria. E aí você vai entender bem a história de Melquisedeque. Melquisedeque, pessoal, segundo os estudos que nós realizamos, e aí você vai ter que pesquisar, ele era a imagem do Deus Yahweh soberano como ser humano. Ué, Denilson, o Deus soberano que fez o céu, a terra e o mar, ele se materializou em homem? Sim. Ué, mas ele não foi o que nós chamamos de Jesus? Não. Veja bem, ele tinha que preservar a forma dele. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Vê se tem lógica o que eu estou te falando. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança do Criador? Façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança? Então, o próprio Yahweh, o próprio Deus, Criador de tudo, ele se materializou, segundo esses estudos, se materializou como Melquisedeque. E Melquisedeque, ele assumiu uma forma e ele ficou em um país. Gente. Exatamente no país que originou toda a criação desse planeta. É verdade. E como nós chegamos a esse entendimento? Vamos ver, vamos ler essa passagem? Está na sua Bíblia. Melquisedeque abençoa Abraão. Você não vai ouvir isso de pastor nenhum evangélico. Igreja nenhuma evangélica vai te explicar o que eu vou te explicar aqui agora. Claro que tem uma série de pesquisas, gente. Tem esse livro aqui, ó. Tem esse livro. Tem a Bíblia. Né? As Bíblias que estão aqui, ó, sendo pesquisadas, a Bíblia, ó, Bíblias, muitas Bíblias. Tem aqui esse livro apócrifo e tem ele em PDF também. Ele está aqui no livro de Maria e tem Melquisedeque também, o livro de Melquisedeque. Inclusive, foi encontrado agora há pouco tempo, né, nas cavernas, se não me engano, no Mar Morto, foi encontrado o livro de Melquisedeque, pessoal. Então, aos poucos, o mundo vai conhecer a figura do rei, do pai do rei Yahushua, que é Melquisedeque. Aos poucos, vocês vão conseguir... Deixa eu desligar aqui, pessoal, rapidamente. Eu sempre esqueço desse detalhe. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Consegui. Então, aos poucos, os senhores vão conhecer e vão ouvir falar sobre Melquisedeque. Ele foi humano. O Pai, Criador do céu, da terra e do mar. Ele amou tanto a criação dele que ele se transformou em um homem. Pessoal. E ele sofreu tudo que um homem sofre. Vamos lá, vamos ver essa passagem aqui. Eu quero mostrar um livro gnóstico para vocês, falando sobre Melquisedeque. Mas vamos ver primeiro na Bíblia, que você tem aí no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque abençoa Abraão aí. Então, Melquisedeque, rei de Salém. Quem em Salém é essa? Você conhece algum país chamado Salém? Hein? Os senhores conhecem algum país chamado Salém? E se eu falar que é Yahushurun, uma cidade que existia próximo à Atlântida e que foi submersa, ela foi afundada. E hoje, o ponto principal que nós temos essa dimensão através dos mapas é Porto Príncipe. É a cidade que está, basicamente, ela está sob Yahushurun e sobre Yahushalaim. Meus amigos.
É verdade. E agora vocês vão ficar de boca aberta. O que vocês vão ouvir agora, através de um livro gnóstico, lógico, é claro, e aí o senhor tira suas conclusões. Mas deixa eu contar a história para vocês antes de eu entrar na leitura de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Então eu já falei que Melquisedeque era o rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, e ele trouxe, olha a observação, pão e vinho. Pão e vinho. Então, no livro de Maria, que o nome dela é Maria Miriam, ela conta como ela recebeu o Yahushua, como ela recebeu o Messias dentro dela. Ela disse que uma noite ela estava orando no templo e ela teve uma visão de um anjo. E esse anjo pegou um pedaço de pão e botou esse pedaço sobre o altar, um pão grande, e deu para ela comer. E bateu na sua orla do vestido, na sua orla do seu manto, e saiu um cálice de uva, de suco de uva, que era sangue, e deu para ela beber. Esse sangue e esse pão que Maria bebeu seria o corpo, ou seja, seria os genes do Melquisedeque, que ele de alguma forma, como ele é criador, ele na sua forma humana, ele para resguardar, que ele foi morto com requinte de crueldade, para resguardar sua forma no futuro, ele enviou parte da sua célula, da sua molécula e colocou dentro pela boca de Maria. Maria se engravidou pela boca. Ela não teve ato nenhum com o José. Ela teve um relacionamento, ou seja, dentro do órgão dela, do útero dela, foi colocado o pão e o vinho, que depois de 3 anos, segundo o relato dos apócrifos, relato esse que nós temos, ela ficou grávida. E ela deu luz a um menino chamado Messias, que todo mundo trocaram o nome dele e botaram o nome dele de Jesus Cristo, o nome dele é Yahushua. Então, Yahu se materializou no corpo de Yahushua, entendeu? Ficou claro para você? Gente, é uma ideia, eu não estou falando que isso é verdadeiro. Agora, acredite se os senhores quiserem. Eu estou passando uma informação para vocês, que pastor nenhum vai passar essa informação em templo evangélico. Aliás, eles nem conhecem Melquisedeque. Aliás, Melquisedeque nem é falado entre nós. Parece que é um conto fictício. Mas a Bíblia fala logo em Gênesis, fala de Melquisedeque. No livro de Gênesis, capítulo 14, ele abençoa ao pai de todas as nações, chamado Abraão, gente. O Abraão é nosso pai. O Abraão é o nosso pai. Ele abençoou o nosso pai Abraão. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Você pode interpretar de várias maneiras, tá, gente? Ele poderia estar falando para ele mesmo, tá? Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Tem pessoas que falam assim: mas Abraão deu o dízimo para Deus. Não. O Melquisedeque recolheu aquele dízimo porque ele poderia abençoar Abraão com o sangue dos mortos, que Abraão matou 5 reis. Você sabia disso, que Abraão matou 5 reis? Nossa. Como é que pode? Incrível, estava caladinho. É cada situação sinistra que acontece aqui, viu? E Abraão deu o dízimo desses 5 reis. Ele não ia receber. Abraão não ia receber a bênção do Criador com aquele sangue nas mãos dele. Ele falou: me dá isso aqui para cá, porque isso aqui não é teu. E o Melquisedeque desaparece da Bíblia, tá, gente? Ele não é mais mensurado em lugar nenhum na Bíblia. Aí, nós temos um livro que fala de Melquisedeque. Os esoteristas, né, os esotéricos, eles parece que eles conhecem mais as coisas do Criador do que o próprio povo do Criador, não é verdade? Olha aí, ó. Olha esse livro comigo, que você vai entender o que eu estou te dizendo. Eu vou abrir um livro agora. Esse livro quer dizer a Terra Oca. Vocês já ouviram falar da Terra Oca? Nossa, que vento. Tá fazendo um barulho aqui, gente. Não, tá arriscado bater ali e quebrar o vidro ali. Do nada. Vamos lá, nós estamos vendo aí o nome o Mundo Subterrâneo. Olha, escuta essa história fantástica, hein? Vocês vão ficar pasmos sobre essa história aqui, tá vendo? O Mundo Subterrâneo. Nós temos os índices do Mundo Subterrâneo. Lá no capítulo 76, tá vendo? Ó, aqui vem falando sobre o Mundo Subterrâneo, introdução, o mistério dos mistérios, o mito da Terra Oca.
o Santo Grau, quem é o rei do mundo, a Terra Oca de novo, a Torre Oca de novo, explorando as cavernas, cidades subterrâneas dos Elques, tudo isso aí parece que é conto fictício, né? Mas vai vendo. 4 gênios da Terra, aí vem a palavra, a profecia de Melquisedeque, página 76. Vamos ver? Vamos ver o que Melquisedeque falou aqui na página 76? Vamos lá. Livro esotérico, hein, gente? Falando sobre Melquisedeque. Vocês vão vendo que... mas, Denilson, não é a Bíblia, eu não acredito. Que nem tem pessoas que falam assim, mas não é Bíblia, eu não acredito. Eu já li a Bíblia para os senhores, né? Cadê a Bíblia? Cadê a página? Deixa eu esperar aí um pouquinho para aparecer, né? Complicado, hein? Complicado. Vamos lá. 76. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui? Olha o título aí desse livro aí, ó. O título. Olha o título. As Profecias de Melquisedeque. Tá vendo aí? Esse livro aí é o mundo ocultismo, tá, gente? As 12 profecias de Melquisedeque. Então, o Melquisedeque, o rei de Salém, ele falou 12 profecias. Vamos falar se isso está se cumprindo nos dias de hoje? Vamos ver se isso é verdade, se tem história nisso. Então, Melquisedeque, gente, o corpo de Yahushua, o corpo de Jesus Cristo, era o corpo de Melquisedeque. Porque ele colocou na boca de Maria o corpo dele, porque ele foi morto com requinte de crueldade, segundo alguns livros. E há outros livros que dizem que ele desapareceu. Então existe uma incógnita aí agora. Vamos lá. Olha o que ele diz. E quando chegou o momento do número de Melquisedeque, o grande receptor da luz, este foi em meios aos éons, que são as dimensões, e os arcontes, que estão confinados à esfera e ao destino, rumo ao lugar que toda a terra vai tomar. Aí ele falou assim, ó. Isso está no livro Pit Sofia, tá? Para finalizar esse trabalho é necessário que o leitor conscientize dos momentos atuais pelos quais vive a humanidade e que esse estado caótico, físico e espiritualmente está sendo observado e trabalhado pelos mestres do interior da Terra. Ele afirma nesse livro gnóstico que tem alguém no centro da Terra que a gente também acha que são os chefes desconhecidos, que eles estão comandando esses planetas no subterrâneo dessa Terra, que é muito forte isso, tá, pessoal? No momento de Nabakshi Kuri, o supremo gênio da Terra, Melquisedeque profetizou acerca da difícil época na qual todos nós estamos passando. Essa época aqui, ela foi profetizada agora. Nós temos os livros de Melquisedeque, que já foram descobertos agora, e que em breve, muito breve, nós teremos muitas informações, porque ainda vai ter mais informações pra gente. Estas fatídicas profecias de Melquisedeque foram analisadas e interpretadas entre o mestre Samael e em suas diversas obras. Então, um cara chamado Samael, ele falou sobre as profecias de Melquisedeque. Gostaríamos que o caro leitor, que nos acompanhou aqui, estudasse e vivenciasse alguma dessas obras. O nome é Matrimônio Perfeito, Psicologia Revolucionária, Mistério Aurélio no Florescer e Revolução Dialética, a Revolução de Bel e Grande Rebelião. Bom, esses são os livros que ele faz uma propaganda. Vejamos aqui quais são as profecias ditadas a cada 100 anos sobre o futuro da humanidade. Olha aí, ó. Os homens se esquecerão cada vez mais de suas almas para se ocuparem apenas dos seus corpos. A maior corrupção vai reinar sobre a terra. Os homens se assemelharão a bestas ferozes, sedentas do sangue dos seus irmãos. É mentira isso que está acontecendo? Isso é mentira? Então essa é uma das profecias de Melquisedeque. Os homens se esquecerão cada vez mais das suas almas para se ocuparem apenas com seus corpos físicos, a beleza estética. A maior corrupção, ou seja, maior do que aquele tempo de Noé, porque a terra foi destruída no tempo de Noé por causa da corrupção do gênero humano, por causa da muita prostituição, por causa da mutação genética, porque você pensa que a mutação genética aconteceu agora? Não, já aconteceu antes de Noé. Quando os anjos caíram, se relacionaram com mulheres e criaram o sistema da besta.
esse sistema que existe hoje no mundo. E essa mutação genética está chegando até os senhores hoje. Essa mutação está acontecendo com os senhores hoje através de muitas informações, muitas, né, pessoal? Essa mutação genética, ela vai acontecer com todo ser humano. Então, tenham pavor, tenham medo, pessoal. Porque isso já é um princípio que o Melquisedeque já tinha falado disso há muito tempo. Melquisedeque já tinha falado isso há muito tempo. A meia-lua, os povos islâmicos se apagará caindo seus adeptos na guerra perpétua. Cairão sobre elas as maiores desgraças e acabarão lutando entre si. Eles não estão lutando? Você vê o povo do islamismo, como é que está? Nos anos 80, o islamismo foi uma religião assim, sabe? Que todo mundo, né, tava firme, né? A pessoa tinha medo, né? Não é verdade? O que está acontecendo? Porque está caindo, estão destruídos entre si. Agora vem a outra profecia. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão. Ou seja, o governo americano está caindo, está em queda. O governo russo e o governo chinês está se levantando. E o mundo está assistindo vocês estão assistindo de camarote o que está acontecendo com a humanidade. Isso não é história, vocês estão sentindo. Aí, ó. Então, a coroa dos reis grandes e pequenos cairão 1, 2, 3, 4, 5, 10 e instalará uma guerra entre todos os povos. Instalará uma guerra e os oceanos rugirão. A terra e o fundo dos mares serão cobertos de ossatura, ossaturas, ossos de ser humano. Muita gente vai morrer. Desaparecerão reinos e morrerão povos inteiros. Gente, isso não é brincadeira. Morrerão povos inteiros. Tá vendo aqui? Isso não é história. Isso não é história, gente. Isso está diante dos nossos olhos. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha isso aqui, ó. Ó, olha aqui. A fome, as enfermidades, crimes jamais previstos nas leis, nunca visto, nem imaginado ainda pelos homens virão. E então os inimigos de Deus e do Espírito Divino, os quais jazem nos próprios homens. Então, esses crimes, ele vai ser cometido por homens jamais vistos. Gente, vai ser jamais vistos. Lembre-se que eles compraram guilhotinas, tá? Muitas guilhotinas. Então, serão crimes bárbaros. Que muita gente vai ser injustiçada, pessoal. Muitas. Prepare-se, hein, pessoal. Aquele que levantar a mão sobre o outro, perecerá também. Os esquecidos, os perseguidos se erguerão e depois atrairão a atenção do mundo inteiro. Haverá espessas nuvens, tempestades horríveis. Montanhas até então sem vegetação se cobrirão de florestas, ou seja, o deserto vai florescer. A terra inteira será estremecida. Deixa eu dar um adendo aqui. Eu vi no Facebook, e eu queria que vocês pudessem pesquisar aí, né? Foi até a irmã que postou lá, eu queria postar aí para vocês verem. Um jogador, não sei onde foi, não sei se foi na Europa, não sei se foi nos Estados Unidos, ele foi punido porque deu um tapa num gato. Ele deu um tapa, claro, o bicho não é para se bater, mas ele foi punido, gente, a limpar a rua, porque ele bateu num bicho. Nada contra, mas a gente tem que entender quais foram os motivos, né? Mas você vê ao extremo que o ser humano está chegando, ao extremo, né? Então, a terra inteira será estremecida, milhões de pessoas trocarão as cadeiras da escravidão e das humilhações pela fome. Olha, vai acabar a escravidão do trabalho escravo, né? Quem trabalha como escravo, e muitos vão passar pela fome. Como vai acontecer fome? Já está acontecendo. A recessão está acontecendo no mundo, gente. O mundo está passando por uma recessão. Toda vez que esse negócio de fecha comércio, abre comércio, quarentena, e vai acontecer de novo, senhores, isso não acabou. Senhores, isso não acabou. Isso está no começo.
A coisa está no começo. Tem gente assim, eu já não aguento mais, meu pai, meu Deus, não vai. Vai acontecer de novo. Hoje nós tivemos uma reunião. Hoje o prefeito de São Paulo já decretou que todo mundo tem que usar máscara lá. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro já falou que os níveis estão subindo. Eu não estou brincando com os senhores. E esse livro parece que não está mentindo para os senhores, né? Parece que ele está falando a verdade, né? Parece, né? E ele não é Bíblia não, tá, gente? Esse livro não é Bíblia. Sabe que livro é esse aí? Esse livro são de pessoas estudadas, pessoas que acompanham o mundo. Isso é uma profecia de Melquisedeque, tá bom? Que a profecia de Melquisedeque, em tese, seria maior do que a profecia de Yahushua. Porque Melquisedeque era o pai, e o corpo dele foi emprestado para Yahushua. Os senhores viram isso no começo do vídeo, né? Vamos lá. E as pessoas caminhando a esmo de um lado para outro, maiores e mais belas cidades desaparecerão pelo fogo. Ou seja, o plasma, hein? O plasma, ó, vai cair. As cidades vai acontecer muita coisa ruim. De cada 10 mil homens, um. Gente, de cada 10 mil homens, um sobreviverá. E ficará nu, destituído de todo o entendimento, sem força para construir sua morada ou buscar o alimento. Esses homens sobreviventes unirão com lobos ferozes e devorarão cadáver e mordendo a sua própria carne desafiarão a Deus para o combate. Olha o que esse livro está falando, hein? A terra ficará deserta, até Deus fugirá dela, entre aspas. Sobre a terra vazia a noite e a morte. Então eu enviarei um povo desconhecido até agora, a qual com mão forte arrancará as mais ervas do terreno do cultivo. Os vícios conduzirá os poucos que permaneceram fiéis ao espírito do homem na batalha contra o mal, e que fundarão uma nova vida sobre a terra purificada com a morte das nações. Olha, a gente é de imaginar muita coisa aí, hein? A gente é de imaginar muita coisa. Esse é um dos mandamentos aí do Melquisedeque, que ele deixou esse pensamento para a gente. Reflita sobre isso. Nós estamos caminhando para isso, tá, pessoal? Não tem nada de anormal nisso que está falando. Esse livro não foi escrito agora não, tá, pessoal? Esse livro foi escrito aí mais ou menos no meio de anos 80, por aí. Esse livro foi escrito. É profecia? É bíblico? Mas é profecia? O que é profecia? Está falando do futuro. Que vocês tenham uma boa tarde, que vocês reflitam e pesquisem sobre Melquisedeque, tá bom? Obrigado ao amigo que me pediu no comentário, pô, fala mais sobre Melquisedeque. Realmente eu falo um pouco, é um tema muito polêmico, né, pessoal? Muita gente não está preparada para ouvir sobre Melquisedeque. Um forte abraço, gente. Deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, tá bom? Forte abraço, boa tarde. Não deixa, DRM Rodrigues é o canal dos livros apócrifos. Tchau, pessoal. Boa tarde, viu?